Passo agora, com muita alegria, para o nosso próximo painelista, Dr. José Leovigildo de Melo Coelho Filho, que é pesquisador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento. Ele é pós-graduado em Inovação e Empreendedorismo pela Harvard Business School e doutorando em Tecnologia Aplicada à Medicina Diagnóstica pela Universidade Federal de São Paulo. Por favor, José Leovigildo, tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço o convite ao IDP e à FGV Conhecimento, mais uma vez nesse especial encontro de mentes e lideranças dos dois países. Cumprimento a mesa no nome do senhor ministro Ricardo Cueva e agradeço mais uma vez a oportunidade de desenvolver. O tema, e aqui eu acho que, fazendo menção ao tema de tecnologia e inteligência artificial, mas no contexto de desafios do Estado regulador, acho que eu trago mais desafios do que debate sobre regulação. Agradeço, admiro e me colocando no lugar dos senhores como advogados e líderes do debate da regulação, não é um papel fácil. Como profissional de tecnologia, trago aqui mais alguns aspectos sobre novos desafios, problemas e debates, né? Primeiramente, quando falamos do tempo, a velocidade das coisas, das tecnologias e das mudanças, esse é o grande fator de observação. Se todos pararem aqui para pensar nos últimos 20 anos, nos anos 2000, todo mundo aqui tinha acesso a sites de busca, pesquisa, Alta Vista, Netscape, todo mundo aqui vai lembrar. Aqui a gente está falando de 2 décadas onde o volume de dados do planeta eram de menos de 55 exabytes, o que hoje a gente já está falando aí de 1.500 exabytes num mundo completamente modificado. Smartphones há 20 anos atrás era um lançamento, hoje é quase que um smartphone por população, por cidadão do planeta. Então, se olharmos para trás nos últimos 20 anos e entendermos a velocidade que as tecnologias, as transformações ocorreram, desde a transformação e revolução industrial, internet e agora inteligência artificial e novas tecnologias, e projetarmos isso para os próximos 10 ou 20 anos, né, estamos apenas no início, né? E quando falamos de regulação e falamos de desafio sobre viés, sobre tecnologia e sobre como as tecnologias influenciam o nosso dia a dia como estudante, profissional, instituição, não sabemos ainda o que vamos nos deparar, porque o nível de interação e de exposição ele é muito maior. Então, trago aqui algumas informações e alguns temas importantes para termos em mente. 20 anos atrás não tínhamos 8,5 bilhões de pesquisas no Google por dia. Então, é um acesso à informação completamente disponível em todos os itens de informação para toda a população do planeta, né? Hoje, são mais de 18 bilhões de pesquisas mensais no Wikipedia, né? Todo mundo aqui lembra da Barça, pelo menos no Brasil, então é uma realidade completamente diferente, né? O volume de dados hoje que se produz nos próximos 2 anos é superior a todos os dados produzidos nos últimos tempos em todo o planeta. A capacidade computacional que todos aqui temos, no mínimo no smartphone, ela é superior à capacidade computacional que existia no melhor computador dos últimos 30 anos, né? Quando falamos sobre inteligência artificial, não é nenhuma invenção, isso é uma tecnologia estatística de 1950, 1960, que na verdade ela não teve, né? Ela não teve adesão e não teve velocidade por falta de poder computacional e falta de volume de dados. Então, hoje, como já foi mencionado aqui, estamos numa tempestade perfeita, num momento completamente diferenciado, completamente ímpar de possibilidade de processamento desse volume de dados. Isso nos leva a problemas novos, a mudanças novas e a desafios completamente novos, né? Então, apontando alguns temas, a velocidade
a necessidade de desaprender e aprender, porque o novo, ele é novo, e aí é o desafio do regulatório ter que entender o impacto nas profissões, né? As profissões hoje que são completamente modificadas, as profissões elas datam de 20 anos atrás, ou seja, as profissões dos próximos tempos elas vão ser completamente modificadas. Cito aqui o Susskind do futuro das novas profissões, ou seja, você hoje tem advogado fazendo programação, médico programando e vice-versa, profissionais de tecnologia indo para as outras áreas. As profissões hoje são completamente modificadas, então o que incrementa o desafio regulatório. Então, trazendo o tema especificamente, onde tecnologias habilitadoras, e aí quando falamos de inteligência artificial, não podemos falar ela de forma isolada, porque a inteligência artificial hoje, ela tem um poder completamente modificado quando eu combino com outras tecnologias que chamamos de tecnologias habilitadoras. Não, inteligência artificial, de forma isolada, é apenas o algoritmo que processa um volume de dados com modelo estatístico e vai predizer algum tipo de viés e algum tipo de predição e vai ter algum tipo de modelo. Mas quando eu combino isso com biotecnologia, quando eu combino isso com blockchain, quando eu combino isso com internet das coisas, IoT, ou seja, sensoriamento, o volume de dados hoje captado no planeta são 75 bilhões de sensores de IoT, inexistentes há 20 anos atrás. Então, o volume de dados que os algoritmos de inteligência artificial hoje são expostos, eles são exponencialmente maiores nos próximos 10 anos. Todo mundo aqui, no mínimo, provavelmente um percentual relevante da plateia, tem um relógio com algum tipo de sensoriamento. Na sua casa já tem algum tipo de sensor, se você for... Então, o volume de dados hoje é uma coisa completamente desconhecida e extrapolada, tanto no ponto de vista pessoal quanto empresarial. Impressão 3D. Impressão 3D, uma criança hoje de 7, 8 anos, ela consegue já ter uma impressora 3D em casa com um custo completamente acessível, é uma coisa inimaginável há um tempo atrás, e hoje já conseguimos fazer impressão 3D, né, na área da medicina com material biológico, fazendo simulação de testes. Então, a inteligência artificial, na simulação desse tipo de doença, ele traz uma complexidade completamente diferente. E a realidade aumentada. Somos uma sociedade da tela. Todos aqui são acostumados à tela, né? Temos tela de notebook, tela de smartphone. Eu sou cientista da computação, fui formado a programar para telas. Os próximos 20 ou 30 anos não necessariamente serão telas. Então, quando trazemos aspectos éticos e de regulação de algoritmos de inteligência artificial para a interação com o ambiente fora das telas, é um outro paradigma, onde você tem aí uma interação completamente diferente com a possibilidade de interação humana fora de telas, né? Hoje, no limite, você desliga o notebook e aquele sistema ele para de funcionar e para de existir. E aqui eu trago a questão da robótica como ponto fundamental quando se discute em algoritmo de inteligência artificial associado a itens de hardware e de robótica, onde você tem aqui uma discussão regulatória, principalmente de atividades manuais, né? Então, a robótica combinada com inteligência artificial, combinada com impressão 3D, ou seja, as tecnologias habilitadoras, quando combinadas, elas nos levam a uma possibilidade de desenvolvimento e oportunidades e também de desafios e de problemas, né? E, a partir de agora, cada ano ele é muito mais rápido do que o ano anterior, porque os recursos estão mais disponíveis, as tecnologias estão mais disponíveis e os profissionais estão mais disponíveis, né? Remetendo essas tecnologias do ponto de vista de atividades e impacto no final do dia ao trabalho, algumas instituições fazem pesquisas sobre o impacto das tecnologias no trabalho e que, no limite, você tem uma preocupação regulatória importante, né? Hoje, se formos mapear em termos de trabalho, temos aí cerca de 120 a 150 categorias de trabalho totalmente mapeadas entre 2.000 e 3.000 atividades específicas de trabalho, considerando habilidades, skills e knowledge, e conseguimos categorizar entre 1.000 e 1.500, várias consultorias já fizeram esse tipo de instituições, esse tipo de mapeamento, ocupações. Todas essas atuais ocupações, elas são mapeáveis e elas são automatizáveis em 3 níveis: atividades manuais, atividades operacionais e atividades do conhecimento, né? Todo o debate que é feito, tanto na área do direito, quanto na área da medicina,
e do debate sobre a inteligência artificial e sobre a regulação são de pequenas atividades automatizadas hoje, como gerar uma petição inicial, como fazer um diagnóstico baseado numa imagem médica com algoritmo que identificou padrões estatísticos, sendo que nós estamos ainda na fase do algoritmo. Quando eu combino com novas tecnologias habilitadoras, seguimos para uma fase de tecnologia aumentada e tecnologia completamente autônoma. Quanto tempo isso vai durar? Algumas décadas. Não sabemos se 2 ou 3 décadas. Então, o desafio do ponto de vista regulatório, ele é exponencial. Estamos olhando a lupa hoje de algoritmo baseado em dados e não da combinação das tecnologias que vão impactar o trabalho de forma importante, mas não do ponto de vista de eliminar trabalho, mas de incrementar e automatizar atividades. Então, se formos olhar hoje atividades e algoritmos que são aplicados, por exemplo, no Tribunal de Justiça, em triagem de processos, é uma atividade meramente operacional. Ou seja, você vai triar processo, você vai fazer a leitura de processo. Então, essa é a primeira fase do nível de automação possível. Então, quando for analisado do ponto de vista regulatório, esse é o primeiro tipo de viés possível. Ninguém ainda entrou no nível de discussão do impacto das atividades do conhecimento, nem do impacto das atividades manuais. Né? Curiosamente, as atividades manuais são as mais complexas de ser automatizadas. Por quê? Porque envolve o físico e envolve a robótica. Mas muita instituição vem investindo nisso. E aí eu trago um grande desafio, não só regulatório, mas também do ponto de vista de produção de tecnologia, com todo esse boom, para poder finalizar, porque o tempo é curto, quem desenvolve hoje essas tecnologias são profissionais de computação ou, às vezes, um profissional que está há 1 ano e meio sendo treinado. E falou-se muito aqui sobre viés de algoritmo. Hoje, o gap de profissionais de tecnologia no planeta são de 85 milhões de profissionais de tecnologia. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer um que saiba programar, sem nenhum diploma, sem nenhum tipo de certificação, ele está contratado. Ele está contratado para produzir e escrever um código dentro de uma necessidade de mercado pungente, para poder fazer um tipo de automação. Esse paradoxo entre automação, desemprego, né, e necessidade de capital humano para desenvolvimento de tecnologia gera uma necessidade de curtíssimo prazo de profissionais de tecnologia não necessariamente treinados e com essa cabeça de cibersegurança e regulatória e de viés de algoritmo para produzir os softwares que estamos regulando. Esse é um mercado estimado de 8,5 trilhões de dólares pelo gap de profissionais de tecnologia, fora os problemas ocorridos de profissionais que não necessariamente eles estão treinados ou certificados ou devidamente desenvolvidos. E em países como o Brasil e Portugal, onde suas economias e seus profissionais estão sendo contratados por Londres ou pelos Estados Unidos e Nova York, gera um maior desafio ainda. Então, do ponto de vista regulatório, quando extrapolamos a tecnologia para os próximos 10 ou 20 anos, temos um problema importante de produção nacional de tecnologia por profissionais devidamente capacitados, porque os nossos profissionais altamente capacitados provavelmente vão estar trabalhando para empresas estrangeiras, né? Combinado com um acesso à tecnologia para automação de atividades e uma geração de desemprego importante. Então, quando formos falar de regulação, importante entrar no mérito também do profissional que está desenvolvendo a tecnologia, né, e da combinação das tecnologias ao longo do tempo e com a velocidade atual em curso. Né? Então, deixo aqui meu fechamento. Hoje, também na tecnologia existem práticas de automação. Né? É o que eu falo, nos próximos 10 ou 20 anos, programar, 10 não, mas pelo menos 20 anos, programar vai ser algo básico numa plateia como essa de advogados ter um percentual relevante. Então, tecnologias hoje como low code permitem que você programe mais rápido, mais fácil. Né? Isso também traz uma discussão regulatória em plataformas de low code. Ou seja, por quê? Porque, no final, a produção de software, hoje ela tem um gap importante, a produção de dados
ela tem um gap importante e a velocidade de demanda do planeta ela é muito maior. Então, aqui a gente tem um desafio muito importante. Fico muito feliz de participar de uma mesa como essa e cumprimento meus amigos e, mais uma vez, obrigado.